Mais um vídeo de makes pro dia a dia, dessa vez com a paleta no voo. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Tô aqui devidamente uniformizada com o meu combo favorito, verde e laranja, pra fazer opções de makes pro dia a dia com a paleta no voo. Ela não foi uma das mais pedidas para esse quadro, mas teve bastante gente que pediu por ela sim. Então eu tô tentando dar essa balanceada com as paletas mais pedidas e outras que não são tão pedidas assim. Senão as menos pedidas acabam demorando mais para aparecer aqui nos quadros e aí essas pessoas que pedem ficam na mão. Essas são as opções de maquiagem que eu fiz para hoje. Vou deixar uma préviazinha de cada uma delas para vocês saberem se vocês se interessam antes de assistir o vídeo inteiro. E bora começar o passo a passo. Antes de tudo, é sempre importante preparar a pálpebra para receber as sombras, então usa o que você já está acostumado a usar, seja corretivo, seja primer de sombras. Deixa tudo bem niveladinho, bem esfumado na pálpebra, não preciso de muita quantidade. Para começar essa primeira opção, eu começo com a sombra mais clara da paleta, que é essa sombra bege, que no meu caso ela é muito próxima do meu tom de pele. Vou aplicar com um pincel fofo de esfumar, pode ser qualquer um de esfumar, esse daqui é o F15 da Macrylan. E para quem tiver o tom de pele mais escuro, ou tom de pele diferente do meu, tenta usar uma sombra da paleta que se aproxime do seu tom, no caso dos marrons, ou pode usar o seu pó de selar o rosto. Eu vou aplicar já esfumando essa sombra bege, eu vou pegando mais, porque o intuito é dar uma selada nesse corretivo. Se não tivesse a sombra bege nessa paleta, eu ia usar um pó solto. E aí eu aplico mais nessa parte aqui próxima do côncavo para ir selando. Essa parte aqui, ó, do meio da pálpebra pra raiz dos cílios, eu não aplico tanta sombra assim. Eu deixo ainda um grudinho pra sombra que vem depois. Com um pincel pequenininho, desses tipo lápis, esse aqui é o MS16 da Macrylan, eu vou usar esse tom e vou aplicar rente aos cílios. Não precisa pegar muita quantidade por vez. E vou aplicar aqui embaixo também. Eu aplico depositando, não vou esfumar essa sombra com esse pincel. Volto para o pincel de esfumar, que eu estava aplicando a sombra bege. E aí sim eu vou esfumar essa sombra marrom. E aí agora eu posso chegar aqui perto da raiz dos cílios para ir esfumando esse marrom mais escuro. Mais escuro assim, né? Mais do que o bege. E aqui na parte inferior também, não preciso me preocupar se vai ficar muito grande esse esfumado, porque a sombra bege que sobrou aqui nas cerdas do pincel vão conter mais esse esfumado. Tiro o excesso de sombra marrom do pincel pequenininho e volto esfumando no mesmo lugar só para dar uma reforçada na cor. Pega mais quantidade somente se você sentir necessário, se você achar que a cor ficou fraca demais por conta da cor bege que tinha no pincel de esfumar e se misturaram. Venho com um pincel menor ainda, esse é o F07 da Macrylan e vou usar essa sombra mais escura, mas tem que tomar muito cuidado porque pouca quantidade dessa sombra dá pra esfumar o olho inteiro, então eu vou fazer praticamente só isso aqui, ó, na sombra. E por segurança, eu tiro um pouco do excesso também e vou aplicar essa sombra marrom dentro desse primeiro marrom que eu apliquei pra formar um degradê de cor, então tem que ser bem rente aos cílios mesmo, bem pertinho da raiz. E aí eu vou escurecendo aos poucos, somente no cantinho externo. Escureci um pouquinho, volto na paleta na mesma cor, pego o mínimo de sombra, tiro o excesso para pigmentar na mão primeiro, porque aí eu tiro bem o excesso da sombra. E volto esfumando aqui até ficar um marrom mais escuro, mas eu tendo controle desse marrom mais escuro, porque senão, se a gente não tirar o excesso, ele cobre toda essa parte aqui que eu já fiz. Repito o processo de pegar mais um pouquinho da sombra, tiro o excesso na mão. E dessa vez eu aplico aqui embaixo também, somente na parte externa, para quem não tem olho caído. Se você tem esse ponto aqui do canto externo mais para baixo, em relação a esse ponto, tem que fazer na parte inferior inteira, senão vai dar mais impressão ainda de que essa parte externa é mais caída. Depois de ter esfumado, eu pego um pincel limpo, esse daqui é o Levangie Gama 03, e esfumo tudo.
Só isso daqui já é praticamente a maquiagem pronta, mas eu vou continuar, vou aplicar essa sombra verde com um pincel pequenininho também, F08 Macrylan. Poderia ser ainda o MS16 da Mari Saad, eu só quis trocar porque isso daqui já tá limpo, e aí é mais rápido. E vou fazer um detalhe com verde bem aqui no canto interno. Volto com o pincel de esfumar, que eu tava esfumando a sombra bege, e dou acabamento nessa sombra cintilante que eu apliquei aqui, em todo o contorno dela, em toda a bordinha dela, então bem aqui em cima, próximo do nariz, aqui embaixo também, assim ela não fica muito marcada. Pra finalizar, eu vou fazer um detalhe com um lápis marrom. Esse aqui meu em questão, ele tem uns brilhinhos esverdeados junto, que é pra dar uma combinada assim com a história de cores das sombras, né? Mas pode ser um marrom escuro, caso não tenha assim especificamente esse. E eu aplico somente aqui no cantinho também, que é pra conversar com o marrom, que eu só apliquei no cantinho. Aplica a máscara de cílios, tanto em cima quanto na parte inferior. E temos então sugestão de maquiagem pronta. Começando mais uma, agora eu vou usar essa cor como a primeira sombra, pincel de esfumar F15 Macrylan. Pego pouca quantidade dessa cor e já vou aplicar esfumando bem no canto externo e bem aqui no côncavo, que é onde tem o ossinho, indicando o côncavo. Lembrando que eu gosto de esfumar com o espelho na altura do olho, olho aberto, assim eu consigo ver o esfumado de olho aberto. Ótimo jeito de esfumar também para quem tem excesso de pele, tem esse excessozinho de pele recobrindo a pálpebra móvel, e é aqui que a maquiagem vai ficar visível para quem tem a pálpebra dessa forma, então também é interessante esfumar assim. Sem pegar mais produto, eu levo para o restante do côncavo, só para deixar tudo esfumado e não começar uma cor aqui e depois terminar em nada. É para ficar um esfumado com uma cor bem sutil assim. Quem tiver o tom de pele mais escuro que o meu, pode usar uma opção de cor de sombra mais escura. Vou usar um pincel achatado, esse é o MS8 da Mari Saad. Vou usar essa sombra verde, que ela não fica muito verde, quem olha até pensa que é um marrom escuro, acinzentado. E vou aplicar com o pincel em pé, esse pincel tem que encostar na pálpebra com a ponta, não assim deitado, tem que ser sempre com a ponta, para eu conseguir esfumar aqui no canto externo, levando para dentro da pálpebra. Peguei mais quantidade de novo, pontinha do pincel encostando na pálpebra, para ir esfumando, e aí eu encontro esse esfumado aqui com a sombra marrom. Esse encontro é para ficar mais esfumadinho, não precisa ficar muito marcado, então aquele canto externo super preenchido aqui. É só para as duas cores se encontrarem aqui na diagonal. Caso precise, para tirar qualquer marcação, pega um pincel grandão, limpo, sem sombra. Esse é o Real Techniques 402 e esfuma no mesmo movimento que você fez com o pincel anterior. Então, daqui do canto externo para cima e, se precisar, daqui do canto externo em direção ao côncavo também. Então, são dois movimentos. Esse e esse. Ainda com essa sombra, eu troco para um pincel pequenininho e esfumo de novo somente aqui na parte inferior, apenas no cantinho. Lembrando que quem tiver o formato de olho mais caidinho, se não quiser ressaltar que o olho é tão caidinho, aplica na parte inferior inteira. Venho com o pincel F08 Macrylan nesse verde. Aplico agora essa sombra verde em cima dessa base mais escura que eu fiz. E eu aplico depositando. Ou seja, eu vou deixar a sombra aqui em cima. Eu não vou esfumar, eu vou deixar a sombra aqui. E vou colocando mais sombra até ficar no efeito que eu quero. Quem quiser dar uma leve cintilância pode dar. Quem quiser deixar o verde bem visível também é uma opção. E na parte inferior a mesma coisa. Deposito essa sombra verde apenas na parte onde eu depositei a sombra mate embaixo. Com o mesmo pincel eu venho no verde mais claro e aplico depositando por cima, só para dar um brilhinho mais claro a mais. Dar uma iluminada nessa sombra verde. E lembra dessa parte da pálpebra que eu não apliquei nada? É porque eu esqueci. Mas você pode aplicar ou a sombra bege ou pó solto para selar o corretivo, o primer, e ele não ficar aqui derretendo. Eu vou finalizar com lápis nude na linha d'água.
Máscara de cílios para finalizar e sugestão pronta. Para a próxima eu já comecei a fazer aqui para testar se ia dar certo, porque ontem à noite eu vi uma maquiagem no perfil da Natasha Denona, essa maquiagem aqui feita com a nova paleta dela, que tem até um certo ponto aqui do passo a passo, eu acho que daria pra fazer com a paleta no voo e deixar ela bem usável assim pra dia a dia. Já deixei a pálpebra preparada, mas como a sombra verde dessa paleta mate, ela dá uma manchada, eu preciso usar um outro produto pra ajudar a sombra, né? Então eu vou pegar uma sombra líquida, que é parecida com o tom de verde da paleta, vou colocar só um pouquinho aqui no canto externo. Para esfumar essa sombra líquida, eu vou usar um pincel achatado. Esse é o MS15 da Marissade, que é praticamente igual ao MS8 da Marissade, que eu já usei em algum outro olho que eu fiz hoje. E primeiro eu vou dando batidinhas para espalhar essa sombra aqui no canto externo. Encosto o pincel e tiro, encosto o pincel e tira. Até pintar tudo, eu não saio esfumando enquanto a sombra tá muito líquida ainda. E depois que eu pintei essa área do canto externo, eu tiro o excesso do pincel, pode ser na mão, num papelzinho, deixo o pincel sem produto, o máximo que você conseguir, e aí sim começa a esfumar. Eu vou esfumar de novo com o espelho na altura do meu olho, para eu ver como que o esfumado vai ficar, e começo do finzinho do canto externo em direção aqui à minha sobrancelha, para fazer esse esfumado mais na diagonal. E aqui em direção ao côncavo também. Mas eu não levo no olho inteiro, eu fico somente nessa parte aqui do canto externo. E vou fazendo isso até eu sentir, até eu ver que a sombra tá esfumada nessa área que eu quero. E dou batidinhas aqui em cima de novo, onde a cor tá mais concentrada, pra também ir esfumando a cor. Não é pra cor ficar super pigmentadíssima, é só pra ser uma base para sombra em pó que vai vir depois, que é essa sombra aqui. Eu vou trocar de pincel, agora eu vou pro MS8 da Marissade, que é praticamente a mesma coisa que o MS15 que eu tava usando agora, só que ele é um pouquinho menor. É porque eu tenho os dois disponíveis aqui para fazer isso, mas você pode limpar o mesmo pincel que você estava usando e aplicar a sombra em pó agora. Vou fazer a mesma coisa, eu primeiro deposito com batidinhas, eu deixo a sombra em cima do verde, o verde da sombra líquida que eu já apliquei. Então eu vou deixando a sombra primeiro, depois que eu deixei a sombra, tiro o excesso de sombra do pincel e refaço aqueles movimentos que eu fiz com a sombra líquida. Parto daqui do canto externo em direção à sobrancelha e no côncavo somente na parte externa, no cantinho externo. Eu não levo para o restante do côncavo, no restante aqui da pálpebra, somente aqui no cantinho externo. Depois eu vou usar um lápis marrom escuro e vou aplicar esse lápis marrom bem aqui, rente à raiz do cílio, somente em cima da sombra verde. Uso o pincel F08 da Macrylan para esfumar esse lápis marrom, que é só para escurecer essa raiz do cílio. Na maquiagem da Denona, ela puxa um delineado, mas eu não vou fazer isso, porque a minha ideia aqui não tá sendo recriar a maquiagem dela, né? É só me basear para escolher as cores da paleta. E aí eu vou usar a sombra verde e aplicar por cima para selar esse lápis. E aí assim, essa parte aqui fica mais escura em relação ao restante. Aí a Natasha aplica uma sombra dourada brilhante da paleta dela, bem aqui no meio da pálpebra, e eu vou seguir o tutorial dela, vou usar esse dourado também. Mas eu acho que essa maquiagem vai ficar linda se você usar qualquer um dos cintilantes da paleta. Com esse verde, é claro, ficaria lindo, com esse outro verde também, com esse dourado oliva, vai ficar lindo também, até mesmo com essa sombra aqui que reflete mais azulado. Então você fica aí com várias opções de fazer essa mesma maquiagem, mas trocando as sombras cintilantes. E como eu falei, eu vou aplicar o dourado, vou usar um pincel, esse é o E10 da Macrylan. Sombra que aplica com pincel é tudo, né? E eu aplico somente mesmo no meio da pálpebra, como se eu tivesse dividido a pálpebra em três. Aqui fica sem nada, aqui fica com a sombra dourada e aqui o esfumado que a gente já fez. E vou esfumando, dando acabamento. Quando chega aqui perto do côncavo, eu vou esfumando, porque esse pincel é meio fofinho na ponta, ele me permite esfumar. Outro pincel que seria substituto para ele é o F06 da Macrylan, o MS12 da Marissade também. Para esfumar o encontro com verde, eu volto com a sombra verde e o pincel MS8 para esfumar o encontro das duas.
E eu basicamente vou fazendo movimentos de vai e vem no encontro das duas sombras, até deixar bem esfumadinho. Para finalizar, eu vou usar a sombra bege, de novo, justo porque ela tem um tom muito parecido com o meu tom de pele, e aplico aqui para selar o restante do corretivo. Novamente você usa ou uma sombra que seja parecida com o seu tom, ou um pó solto, um pó compacto, algo que tenha o tom parecido com o seu tom de pele. E vou já aplicando e esfumando mesmo. A Natasha Denona usou aqui no cantinho do olho a sombra amarela da paleta dela, mas como eu disse, aqui era só um guia, aquela maquiagem era só um guia pra fazer essa. E aí a parte debaixo do olho, eu vou usar de novo o lápis marrom, somente aqui no canto externo, seguindo mais ou menos a mesma proporção que eu usei com a sombra verde aqui em cima. Então se eu parei mais ou menos com a sombra verde, aqui eu vou aplicar o lápis somente até aqui. Lembrando que quem tiver o formato de olho mais caidinho, se não quiser ressaltar essa característica, é interessante aplicar na pálpebra inferior inteira. E para selar esse lápis marrom, pincel F08 da Macrylan, e já aplico direto em cima desse lápis, e aí depois eu dou uma esfumadinha. Vou fazendo movimentos de vai e vem com o pincel para isso. Se quiser garantir que tá tudo super esfumado, pega um pincel grandão sem produto nenhum e esfuma a bordinha de tudo. Máscara de cílios em cima. E para aplicar embaixo, em mim eu gosto de aplicar bastante apenas onde eu apliquei sombra também. Onde não tem sombra aplicada, eu só encosto para devolver um pouco da cor do cílio, não para ele ficar muito grande. Mas se você gostar, pode aplicar em tudo. A maquiagem ficou pronta. E de novo, relembrando que se você trocar sombras cintilantes, vão ser várias outras opções para essa mesma maquiagem, para essa mesma base. E se você parar a aplicação na sombra verde, deixar a pálpebra sem a sombra cintilante, para quem não gosta, também é uma outra opção. E lá vamos nós de novo, começando, selando a pálpebra de novo com a sombra bege. Dessa vez eu venho com o pincel grandão, RT402, da Real Techniques. Concentro mais essa sombra aqui no côncavo, que todo vídeo desse quadro eu faço um delineadinho, não podia faltar nesse. Então aqui mais rente à raiz do cílio eu deixo um pouco sem selar propriamente, porque a sombra que eu aplicar para fazer o delineado já vai selar. Então eu vou usar a Lilás, pincel pequenininho, F07 da Macrylan. Eu vou aplicar bem aqui no comecinho, rente aos cílios. Depois a mesma coisa aqui no canto externo, deixo esse meio sem nada. Vou puxar o delineadinho com esse pincel mesmo, não precisa ficar muito certinho. Quanto mais esfumadinho, melhor, assim não fica aquela coisa engessada de ter que ficar perfeito. É importante que você aplique dando batidinhas para essa sombra grudar bem na pálpebra. Então vai sempre depositando a sombra, naquele movimento de encostar o pincel e tirar. E aí encostar o pincel e tirar. Se por algum acaso você não conseguiu fazer esse tracinho, achou que ficou muito grande, ou então você faz questão de ficar certinho, pega um pincel bem achatadinho de precisão, esse daqui é o B142 da Macrylan, um pouquinho de corretivo, pega corretivo com esse pincel. Para isso você pode ou ir depositando o corretivo e depois esfumar, ou fazer um movimento só, né? Assim, aí fica retinho. Depois é só ir esfumando esse corretivo. Mesmo pincel, limpei o roxo que eu tinha aplicado e vou usar uma sombra verde. Vou usar essa. Se quiser pode usar o outro verde mais escuro da paleta, acho que funciona também. E vou repetir o processo nesse olho, deposito onde não tem nada. E quando encontra a outra cor, eu vou esfumar. Não esquece de selar aquele corretivo. Capricha na máscara de cílios. E como sempre, quando eu não aplico sombra, eu só encosto um pouquinho a escovinha no cílio para tirar o esbranquiçado do pó e devolver a cor do cílio, mas não para dar muito efeito.
E mais uma vez, maquiagem pronta, temos uma opção coloridinha para quem gosta. Para essa, tô de novo com a pálpebra já preparada e vou começar com um lápis marrom. Esse lápis marrom, ele tem uns brilhinhos junto com a cor, mas fica à vontade para ser um lápis nessa vibe ou um lápis marrom normal, sem brilho. Não vai fazer tanta diferença assim. É só um detalhe a mais para quem, sei lá, preferir ou tiver o lápis aí parado, sem usar. O lápis não precisa ficar certinho, e aí eu venho com um pincel pequenininho de esfumar, de novo esse é o MS16 da Marissa Ade. Vou esfumar esse lápis. Não precisa esfumar muito também, porque eu vou colocar outra sombra por cima. É só para a raiz dos cílios ficar mais escura. Eu adoro aplicar coisas próximo da raiz dos cílios, né, gente? Então por isso eu gosto de fazer esse detalhe. Depois de esfumar, eu volto com mais lápis para reforçar a cor, porque às vezes quando esfuma fica um pouco apagadinho. E vou de novo aplicando sem muita destreza. E de novo dou uma esfumadinha de leve. E de início eu tinha pensado em aplicar a sombra verde, mas eu lembrei que essa daqui eu não usei ainda. Vou usar ela, que eu acho que vai combinar com os brilhinhos da cor do lápis que eu usei. Pincel E10 da Macrylan. E vou aplicar dando batidinhas primeiro para deixar a sombra na pálpebra. E vou cobrindo a pálpebra móvel, ou seja, toda essa parte aqui, ó, que envolve meu globo ocular. Quando chega no côncavo, eu aproveito o mesmo pincel e esfumo um pouquinho, fazendo movimentos de vai e vem em todo o côncavo. Vou aproveitar o mesmo lápis para aplicar na linha d'água e dou uma borradinha para fora também, que eu vou esfumar depois. E o mesmo pincel que eu tinha usado para esfumar em cima, eu esfumo aqui também. E para selar esse lápis sem alterar muito a cor, com o mesmo pincel eu uso essa sombra. Vou depositando a sombra e aí depois eu esfumo. Mais uma sugestão pronta, dessa vez para quem gosta do olho mais marcadinho, com um esfumado marrom em volta. E que também dá para substituir as sombras cintilantes por outras e assim ter mais opções variando as cores. E essas foram as sugestões para o vídeo de hoje feitas com essa paleta. Lembrando que se você tiver outras com tons parecidos com os tons que eu usei hoje, dá para reproduzir tranquilamente. Inclusive, fica à vontade para deixar aí nos comentários outra paleta que você gostaria de ver aqui nesse quadro. Vou finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!